Olá, Nutri, seja muito bem-vinda, aqui é a Giovana, você tá no canal da Nutri Nova Era e nesse vídeo a gente vai falar sobre pacientes que recuperam o peso perdido e eu vou te ensinar como você vai usar essa situação para ajudar o seu paciente, em vez de ficar ele lá desesperado porque ele ganhou peso e você desorientado do outro lado sem saber o que você faz para ajudar ele, tá bom? Então vamos lá, ó. Seguinte, quando um paciente chega em você com essa queixa que ele emagreceu, depois ele foi e ganhou peso de novo, você tá diante de um dos maiores expectativa versus realidade do mundo da nutrição. Por quê? Porque geralmente as pessoas, elas esperam que elas vão conseguir mudar os hábitos delas definitivamente do dia pra noite, né? Da água pro vinho. Então, ela cresceu comendo um monte de alimento industrializado, ela cresceu sem prestar atenção na alimentação dela, sem prestar atenção nos próprios sinais de fome dela. E aí, de repente, por algum motivo, ela quer mudar essa alimentação e ela quer um resultado através dessa mudança. E muitas vezes, quando o paciente chega a procurar uma nutricionista, ele tá com aquele pensamento de nossa, agora vai. Agora eu tô sentindo. Agora assim, ó, o universo tá conspirando pro meu objetivo. Agora eu vou mudar. Aí antes da consulta ele vai lá, ele faz a despedida dele, né? Ele fala, opa, já que segunda-feira eu vou começar, vou na nutricionista, ela vai passar minha dieta, então eu vou aproveitar esse momento agora pra eu despedir aqui das comidas que eu gosto. E daquele momento em diante ele acha que vai ser só peso descendo. Mas a gente que estuda isso há anos, principalmente se você tem um interesse pela parte comportamental, pela questão da mentalidade de dieta, da fome emocional e tudo, você sabe que não é bem assim. Você sabe, talvez pela sua própria experiência, talvez por ver isso acontecer com seus pacientes ou com pessoas que você conhece, que realmente o processo é feito de altos e baixos. E que, inclusive, muita coisa na nossa própria vida é assim, né? Então, é o seguinte, o que precisa estar muito claro, tanto para o paciente que te procurou com essa demanda, quanto para você, que nem sempre essa recuperação de peso significa que o paciente regrediu no processo dele. Por exemplo, vamos supor uma paciente, eu vou dar o nome dessa paciente de Dani. Vamos supor que a Dani veio mudando os seus hábitos, né? Ela conseguiu perder lá os seus 5 quilos, mas aí aconteceu alguma coisa na vida da Dani que fez ela buscar mais pela comida, ela notou que ela tava comendo a mais, e aí foi chegando o dia da próxima consulta, mas ela não queria nem voltar no retorno, porque ela percebeu que ela tinha engordado. Mas aí a Dani resolveu ir na consulta de retorno. E aí chegou lá, vocês viram que realmente Dani tinha ganhado 2 quilos. Esse momento é definitivo no processo da Dani, porque a partir desse momento ela pode seguir por 2 caminhos diferentes. O primeiro caminho, ela pode pensar o seguinte: eu já estraguei tudo mesmo, né? Eu não nasci pra isso. Tá vendo, Nutri? Eu não consigo, eu vou parar mesmo, eu vou comer mesmo. E aí, tá vendo? Botei tudo a perder. Ou então, aqui é que tá o segredo e é aqui que você pode ajudar ela. Ela pode entender o que levou ela a esse aumento do apetite, né? O aumento do consumo dos alimentos, o que levou ela a esse ganho de peso. Aí, com a sua ajuda, a Dani vai tentar corrigir esse comportamento, para quando esse comportamento se manifestar de novo, ela conseguir agir diferente, né? Ela encontrar outras formas de lidar com aquela situação sem ser correndo para comida. Então vamos para a parte prática. Vamos falar sobre como você pode ajudar a Dani a seguir por esse segundo caminho, tá? Primeiro você precisa ver se ela sabe qual que foi o motivo desse ganho de peso. Qual que foi a situação, se aconteceu alguma coisa na vida dela, o que mudou, se ela sentiu que alguma coisa fez com que ela buscasse mais pela comida. Na grande maioria das vezes é alguma coisa emocional. Pode sim ser alguma alteração hormonal, alguma questão de saúde, é sempre válido investigar. Mas na grande maioria das vezes é um fator emocional. É sempre válido investigar, mas pode apostar na causa emocional se não tiver nenhuma alteração aí nesses parâmetros de saúde física. E aí ela mesma pode te falar, ela pode falar, então, é que eu tô percebendo que eu tô meio ansiosa esses dias com algumas coisas no meu trabalho. Tô percebendo que ultimamente eu tenho comido mais besteira mesmo, mais chocolate. E através dessa fala você já consegue identificar o fator emocional, que é a ansiedade. Ou seja, temos aqui um caso de
fome emocional. E se é um caso de fome emocional, é muito provável que a Dani está presa no tal do ciclo do comer emocional. Caso você não conheça o ciclo do comer emocional, eu vou deixar a representação dele aqui e vou passar por ele rapidinho para você poder entender como ele funciona, tá? O ciclo emocional começa a partir de uma situação que ativa um gatilho, que gera algum tipo de emoção negativa, e aí por uma incapacidade da pessoa de lidar com essa emoção negativa, ela acaba sentindo uma necessidade de conforto. E aí ela acaba buscando pela comida como essa forma de conforto. E logo após essa busca, o que acontece? Surge o sentimento de culpa, de fracasso, de arrependimento, surge aquele pensamento do já que eu comi mesmo, já que eu estraguei tudo, então eu vou continuar comendo. E aí ela pode entrar nesse ciclo por muitas e muitas vezes. E aí, como esse ciclo se inicia com uma situação, é extremamente importante vocês descobrirem qual é essa situação ou quais são essas situações que estão gerando esse sentimento de ansiedade. Mas vamos supor que a Dani fala, não, eu não sei, eu não faço ideia de por que eu tô me sentindo assim. Se esse for o caso, você pode usar essa ferramenta que eu tô deixando aqui. Ela tá dentro lá da nossa plataforma da Nutri Nova Era, que é a plataforma sobre comportamento alimentar, para o paciente ler aqui as situações, ler alguns exemplos e tentar identificar se algum desses exemplos aqui tá relacionado àquela emoção, aquele pensamento, aquela sensação que ele tá sentindo. Que no caso da Dani aqui é a ansiedade, né? Então, através dessa atividade aqui, ela poderia identificar qual é a situação que tá gerando nela essa ansiedade. Mas voltando aqui ao assunto principal do vídeo, por que essa recuperação de peso não significa necessariamente que ela tá regredindo? Porque se ela identifica que ela tá comendo mais porque ela tá se sentindo mais ansiosa por causa de algum problema que ela teve lá no trabalho, ela vai ter mais chances de encontrar novas formas de lidar com essa situação do trabalho sem ser buscando pela comida. O interessante aqui é que a Dani perceba que antes isso era inconsciente. Antes nem ela mesma percebia que uma situação gerava um sentimento, que gerava uma necessidade de conforto e tudo mais. Então, se ela se torna mais consciente quando aquela situação acontece de novo, ela já fala, opa, eu tô me sentindo ansiosa por causa disso que aconteceu lá no meu trabalho. Então, é com isso que eu preciso lidar. Se eu vou buscar pela comida toda vez que eu me sentir ansiosa por causa desse problema, eu vou perceber que eu continuo sem conseguir solucionar esse problema lá no meu trabalho. Então, aqui ela já pega a ideia principal, que é o quê? Entender que buscar pela comida não é a solução pro problema que ela tá tendo lá no trabalho dela. E aí, se essa situação acontecer mais 20, 30 vezes e ela não buscar pela comida, isso vai ajudar indiretamente com que ela continue ali no processo de emagrecimento dela. Então, se a gente pega o processo da Dani, a gente coloca ele num gráfico partindo lá do dia em que ela viu que ela tinha perdido 5 quilos até hoje, que ela ganhou 2 quilos, né, que ela recuperou 2 quilos, vai parecer que ela regrediu. Mas se você faz esse trabalho comportamental com ela, que eu expliquei pra você agora, qual que é a tendência a longo prazo? A tendência é que ela continue evoluindo, porque ela aprendeu a lidar melhor com a ansiedade sem usar a comida. Certo? E é por isso que nesse caso da Dani, a gente não considera a recuperação de peso uma coisa ruim, porque ela conseguiu tirar um aprendizado disso que ela consegue levar para as outras vezes que aquilo acontecer. E é muito provável que sozinha a Dani não enxergue esse gráfico aqui do longo prazo. Por isso que, se você quer ser uma nutricionista fora da curva, se você quer sair do atendimento tradicional, se você quer ver os seus pacientes, principalmente aqueles que têm mais dificuldade, que passam por esses altos e baixos, atingindo o objetivo final deles e conseguindo manter, não dá para ficar só na orientação nutricional, não dá para ficar só na educação alimentar, não dá para ficar só no próprio planejamento alimentar. Tudo isso aqui que a gente tá falando, né, da questão emocional, da influência emocional, de conscientizar sobre os altos e baixos, essa visão de longo prazo, de conversar sobre a constância, tudo isso precisa estar incluso ali dentro da
da forma como você conduz o seu atendimento. E é o que eu sempre falo pra vocês, no longo prazo, o que vai fazer com que o paciente consiga manter o resultado dele é uma relação boa com a comida. É um jogo de cintura que ele vai aprender a ter com esses comportamentos alimentares que antes eram ruins, mas como ele se deu conta, como ele se dispôs a mudar, ele teve alguém ali pra auxiliar ele, aquilo em algum momento deixa de ser um problema. E aí fica muito mais fácil dele se manter ali no resultado que ele conquistou. E é justamente o resultado dos seus pacientes, principalmente os resultados que conseguem ser duradouros, que vão alimentar as indicações deles, né, para outras pessoas, a procura de outras pessoas pelo seu trabalho, porque sabem que o seu trabalho é diferenciado, que você aborda questões que fogem do atendimento tradicional, deles falarem mesmo: não, mas eu faço questão de pagar a consulta daquela nutricionista porque eu vejo que ela realmente é diferenciada, ela realmente entende as dificuldades que os pacientes têm e que ela tá preparada para lidar, para propor soluções para essas dificuldades. Então eu realmente faço questão de passar com aquela nutricionista. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de contar pra gente aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like aqui no nosso vídeo pra você continuar recebendo as nossas novidades aqui do canal. E caso você ainda não saiba, a gente tem uma plataforma de materiais exclusiva sobre comportamento alimentar. Inclusive, é a primeira plataforma do Brasil com materiais exclusivos sobre essa área, tá? Sobre essa abordagem do comportamento alimentar. E eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo para caso você queira conhecer. Essas duas ferramentas que eu mostrei aqui nesse vídeo estão lá dentro e você pode acessar elas agora imediatamente, certo? Então, um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.